De vez em Bom, quando é bom a gente perder essa enquete também. vamos lá. Enfim, É olha só. alternância de poder, né? Ô Devolvo a bola Zé, para você. não, esticamos demais aqui, ó. Temos que correr. Seguinte, ô Toledo, você tem aí dados de uma série de pesquisas do Datafolha, né? Você juntou muita coisa. Na pesquisa, a pergunta é o seguinte: petismo é maior que bolsonarismo em São Paulo e na urna? Palavra com José Roberto Toledo. Então, o Datafolha fez uma pesquisa muito interessante. É só na cidade de São Paulo, portanto, não dá para você projetar isso para o país inteiro. Mas o questionário, eles foram muito felizes, eu achei. Porque ele é muito rico nas perguntas e nos cruzamentos das respostas, né? Então, se a gente olhar essa pesquisa como um microcosmo, né, de uma situação, numa cidade específica, onde Lula ganhou a eleição, onde o PT já elegeu 3 prefeitos, etc., quer dizer, não é a média do Brasil, mas é simbólico, é uma eleição que vai ser, né, a gente lembra como foi importante a vitória do Dória na cidade de São Paulo em 2016, né? Simbolicamente projetou ele como uma liderança nacional que depois ele não se provou não estar à altura dessa projeção, né? Mas então vai ser uma eleição importante. O que o Datafolha perguntou, além de intenção de voto, essas coisas normais? Ele fez uma pesquisa perguntando assim: se você se considera bolsonarista mesmo, raiz, numa escala de 1 a 5, você é 1. Se você é um petista, raiz, numa escala de 1 a 5, você é 5. Qual é o seu número? Né? E aí, Kennedy, a resposta dos paulistanos foi muito interessante. 32%, ou seja, 1/3, 1 em cada 3 paulistanos, se declarou petista raiz, nota 5. E 13% se declararam petista mais ou menos. Ali, área, o que antigamente a gente chamava de zona de influência, né? Ou seja, somando os petistas 100% com aquele eventual petista, né? Dá 45%, É alto, hein? que é muito alto. É muito alto. É uma força eleitoral muito grande. Não por coincidência, é mais ou menos a taxa de ótimo e bom do Lula na cidade de São Paulo. É... Mais ou menos não, é exatamente a mesma taxa. Não são exatamente as mesmas pessoas, mas tem 45% de pessoas que julgam o governo Lula ótimo ou bom, e tem 45% de paulistanos que dizem que são petistas ou quase, né? São área Notícia de boa influência para o do petismo. Boulos, Zé? Notícia Bom, boa para o Guilherme é, Boulos, candidato PSOL que tem apoio do é Lula? boa, é boa, Desculpa. mas quando a gente vai olhar no detalhe, você sabe que é no detalhe que se perdem eleições, a De gente modo vê que o geral. Boulos precisa crescer ainda muito dentro do eleitorado que se diz petista. Hoje, 72% dos votos, das pessoas que declaram votos em bolos, estão nessa categoria de petista raiz ou petista área de influência. 72, quase 1 em cada 4, né? Porém, entre os eleitores do Ricardo Nunes, que vai ser o grande adversário do Boulos, é o atual prefeito, ninguém sabe, mas ele é o atual prefeito de São Paulo e vai disputar a reeleição, era o vice, né, do prefeito que faleceu, João Covas. do Bruno Covas. O Ricardo Nunes, olha só, 40% de quem declara voto em Ricardo Nunes hoje é petista ou está nessa área de influência do petismo. É mais do que qualquer outro grupo. Entre os bolsonaristas, para quem ele andou fazendo o maior esforço para conquistar o voto, só 1 em cada 3 eleitores do Ricardo Nunes se declaram bolsonaristas. Seja raiz, nota 1, seja mais ou menos nota 2. Por que Aí tem um que dá problema essa para o Ricardo diferença? Nunes, hein, Toledo? Se o Tem Lula dois entrar problemas para o firme, Ricardo Nunes. Tem se o dois Lula entrar firme na problemas. eleição e associar o apoio dele ao Boulos, isso complica a vida do Ricardo Nunes, Ele não? não poderá falar mal do Lula na eleição, porque a maior parte do eleitorado dele acha o Lula bom ou ótimo e é petista ou área de influência do petismo, quer dizer, ele está interditado de falar mal do Lula. Esse é um problema. E isso é um grande problema, porque o Boulos vai tentar carregar o Lula o máximo que ele puder para a candidatura dele.
Por outro lado, só um terço dos votos dele estão vindo do bolsonarismo. Deve fazer, bom, então ele precisa se jogar de cabeça no colo do bolsonarismo. E aí eu digo não. Por quê? Porque só 15% dos paulistanos se declaram bolsonaristas raiz e 6% área de influência, ou seja, só 21%. É só um em cada 5 eleitores na cidade de São Paulo se declara bolsonarista hoje em dia. Claro que em 2022 teve mais do que isso na votação para presidente, mas hoje só tem coragem de se declarar bolsonarista 20%. E daí você tem 26% que é nota 3. Pode ser tanto petista quanto bolsonarismo, vai depender do quê? Do bolso, de como a economia caminhar, se o Lula não fala Ô, uma grande Toledo, bobagem numa live, ou coisa eu do acompa- gênero, entendeu? você analisou aqui no análise e também na coluna na Folha que a eleição em São Paulo vai ser bastante disputada. Em face desses números aí, o que você está projetando? Ou seja, se o Lula entrar para valer, isso pode mudar um pouco ou você continua achando que esse negócio vai ser bastante disputado ainda? Quem vai responder essa pergunta para a gente vai ser a Mônica De Bolle, que vai entrar logo em seguida, já está assistindo aqui, daqui a pouco ela entra para falar. Por quê? Porque todo esse capital político que o Lula acumulou em São Paulo, todo não, mas uma grande parte desse capital político aqui, desses 45% de ótimo e bom e desses 45% de petismo na cidade, advém do bolso, advém da economia, advém do bem-estar material das pessoas. Tem uma parte que é ideológico, mas tem uma parte que é pragmático. Se a economia continuar melhorando, ou no mínimo não piorar, e ele mantiver esse capital político barra econômico, se vier a melhorar, então, nem se fala. E daí ele vira um eleitor imbatível na cidade, como fez em 2012. Carregou. O Haddad não era, né? O Haddad não era eleitoralmente, não tinha expressão nenhuma. Foi a participação do Lula em 2012 que elegeu o Haddad, obviamente. Mesma coisa agora. O Boulos tem até mais expressão, tem mais capital político do que o Haddad tinha, porque tem uma participação política mais conhecida na cidade. Tal. Foi candidato a prefeito, a governador, enfim. Meu ponto é o seguinte, Kennedy. O, o Boulos tem um problema só, que é convencer os petistas a votarem nele e crescer na periferia. E o Ricardo Nunes tem 2 problemas. Como não perder o voto dos petistas que estão votando nele e como fazer ganhar os votos dos bolsonaristas sem perder voto por causa do apoio do Bolsonaro. Porque olha só esse dado aqui. 55% dos eleitores do Ricardo Nunes, ou seja, mais da metade, dizem que não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Ou E seja, eles não lascou, sabem que o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes. lascou. Então, ele tem um problema muito difícil para Sim, resolver. Muito difícil, porque ele, né, vai ficar emparedado. Agora, do mesmo jeito que você tem 45% de petistas, você tem um antipetismo que vai votar em sim. outro candidato que não vai ser o Boulos. Então, o Ricardo Nunes vai jogar com essa coisa. E o outro candidato que tem à direita dele, que é o Kim Kataguiri, a meu ver, não vai sair de onde está. Já começou no teto. Não vai se crescer, vai crescer pouco, não vai crescer o suficiente para se tornar uma alternativa ao Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes vai gastar, como você nunca viu, asfalto, vai asfaltar a cidade inteira aqui, vai asfaltar até o Rio Tietê se deixar como plataforma de campanha. Eu continuo achando que vai ser uma eleição polarizada entre os dois, mas esses números aqui, e dependendo do que a Mônica Bolle vier nos dizer daqui a pouco, eu começo a achar que o Boulos tem favoritismo por causa da situação positiva de avaliação do Lula na cidade de São Paulo. Zé, então vou te chamar a Mônica de Bolo para a gente A minha poder. síntese que eu preciso fazer, Isso, né? faça a síntese aí. Mas deixa eu ler só 2 É... comentários rapidinho antes. A Vamos Bárbara lá. Rezende Magalhães. Tem o petista raiz e o petista flex. KKKKK. Que é o que você falou, zona de influência. E a Graziane Vou Ramos. usar São essa. docinhos. Essa é boa. Petista raiz e petista flex. E a Graziane Ramos. São docinhos de coco e é cajuzinho. Estou mais querendo bolos para completar a festa. Ela é leitora do bolos. É isso. Enfim. Boa. Zé, qual que é a tua síntese para gente chamar a Mônica? Petismo flex é mais forte
do que bolsonarismo raiz em São Paulo. Ficou bom, hein? Você gostou da ajuda, Com a hein? ajuda, Petinho? preciso dar crédito aqui para a Bárbara. Muito bem. Olha só, vamos falar de coisa séria agora, com quem entende do que fala, não fica só dando palpite.